Graças a Deus, dando sequência à nossa leitura no livro de Atos, conforme na leitura anterior, lemos até o verso 11. Vamos ler agora capítulo 1, verso 12 em diante. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram, provavelmente na RC, desculpem, eu estou lendo na tradução Nova Almeida atualizada, que traz a sigla NAA, e quando a gente fala Almeida Revista e Corrigida, ou ARC, é a que é mais usada no nosso meio. Pois bem, aí lá vai estar caminho de um sábado, que é cerca de 1 quilômetro, 800 metros, 1 quilômetro, tá certo? Por isso que aqui já traz 1 quilômetro, versículo 13. Quando entraram na cidade, eles vindo do monte, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então puseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolhestes, para preencher a vaga deste ou neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Amém. Então, graças a Deus, na sequência da leitura do capítulo 1 e agora concluída a leitura do capítulo 1 do livro dos Atos, conforme temos, nós vimos aqui a substituição de Judas no ministério, conforme o texto bem claro nos coloca,
que aqueles irmãos passaram a ficarem naquele local denominado de cenáculo, né? Onde ali eles oravam, estavam reunidos e esperando aquela promessa que Jesus havia dito, que eles não se ausentassem de Jerusalém. Eles deveriam ser suas testemunhas, conforme a gente leu na leitura anterior, está no verso de número 8, né? No verso 7, os discípulos perguntaram se ele ia restaurar Israel, o que se entende que aquela pergunta dos discípulos naquele momento era se Jesus ia livrar Israel do domínio do Império Romano na época, e Jesus disse: olha, isso não pertence a vocês, foquem, como eu falei anteriormente, foquem em ser minhas testemunhas, né? E nas palavras do apóstolo Pedro aqui, ele diz: nós precisamos de alguém que andou conosco desde o início, desde o batismo de João, né, para que seja conosco testemunha da ressurreição de Jesus. E aí houve ali, fizeram a oração, fizeram um sorteio entre José, chamado Justo, né? José é chamado Barsabás, né? E também era conhecido como Justo, né? E Matias, e oraram, e depois da oração fizeram um sorteio, e Matias foi o que foi colocado em lugar de Judas, como o apóstolo faz menção de um salmo, né? Para que se cumprisse o que está no livro dos Salmos, né? Fique deserta a sua morada e não haja quem habite nela, né? E que outro tome o seu encargo. Lá vem eu de novo, vou estar sempre mencionando provavelmente, né? Almeida Revista e Corrigida, RC, vai estar, e outro tome o seu bispado, né? O seu encargo. É isso, né? Concluindo assim o capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos.